Bom dia, crianças! Vamos iniciar hoje, amanhã de sábado, com o teminha da nossa aula de gratidão. Vamos fazer primeiro a nossa prece e depois a gente vai iniciar a nossa aulinha propriamente dita. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, a Sheila e a Meimei também, a oportunidade de estarmos aqui mais uma manhã, estudando sim as lições que Deus deixou para a gente. Então vamos pedir a Ele todo o amparo, toda a proteção, pedir que essa vacina possa chegar a todos nós, que a gente possa ter saúde, que os nossos familiares também, que a gente consiga ter dias melhores, que a nossa cabecinha, os nossos pensamentos também fiquem melhores e que a gente possa aproveitar bastante a oportunidade que a gente tem aqui de estarmos juntos novamente, podendo falar sobre mais um assunto na nossa evangelização através desse caminho, desse instrumento que Deus nos deu, que é a internet. Então, agradecendo sempre a Jesus, a Sheila, a Meimei, aos bondosos amigos espirituais, mas grato sempre a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, podendo estudar as aulinhas da evangelização. Que assim possa ser, graças a Deus, graças a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre gratidão. Falamos na quinta-feira sobre preocupação, né? Vimos lá que quem anda preocupado se ocupa demais, né? Fica cansado. E a gratidão? Será que quem é grato também fica cansado? Ou será que quem é grato, ele é um outro movimento que a gente faz, diferente do preocupado? O que é que vocês acham? Então, a gente vai falar o que é gratidão, nós vamos entender na aulinha de hoje o que é gratidão, vamos entender se somos gratos, não é mesmo? Será que somos gratos? Será que ser grato é bom, faz bem pra gente? Será que a gente agradece sempre? Será que a gente lembra de agradecer sempre? Então, são coisas que nós vamos falar aqui na manhã de hoje. E vamos aí entender o que a gente tem que ser grato e se nós somos gratos. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a entender sobre o assunto, a gente tem que entender o que é gratidão, né? Então, para a gente começar a falar sobre isso, vamos lá ver o que é gratidão. Gratidão é uma qualidade de quem é grato. Então, eu sou uma pessoa grata, eu tenho aquilo, né? Aquilo é meu, faz parte de mim, é uma qualidade minha. Ou é quando eu reconheço, né, o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou alguma coisa boa, um auxílio ou um favor. Então, a gratidão traz junto dela uma série de sentimentos como amor, fidelidade e amizade. Então, é alguma coisa muito boa, é algo que a gente se sente bem, é uma qualidade que nos deixa bem, né? É um benefício, é um auxílio, é algo que nos deixa normalmente muito bem, muito satisfeitos. Será que nós somos gratos sempre? Isso é uma outra questão. Mas a gratidão, então, é a qualidade de quem é grato a alguma coisa, ou a uma pessoa, ou fez um benefício a alguém, ou auxiliou alguém, ou fez um favor a alguém. Então, vamos aqui prestar atenção ao longo da nossa aulinha, se nós fazemos esse movimento todos os dias. E se esse movimento da gente fazer o bem, auxiliar, ajudar, né? Ter esse sentimento de amor, de amizade, se ele causa sentimentos bons na gente, tá bom? Então,
possível que tem pessoas que podem pensar assim, ó, eu podia ser mais inteligente, eu podia ser mais bonita, eu podia me aborrecer menos, eu tenho muitas limitações, eu não consigo estudar, eu não tenho aquela casa bonita que eu queria, eu não tenho aquele brinquedo, minha mãe não me dá tudo, como é chata a minha vida. Meu pai não é tão legal como eu queria, ele briga muito comigo. Eu queria ter uma vida muito melhor, meu cabelo não é do jeito que eu queria. A minha cor da pele não é do jeito que eu queria. Eu sou tão gordinha, né? E aí, a gente esquece que a gente nasceu, perfeito. Mas a gente às vezes não para pensar, né? Que a gente nasceu perfeito, mas tem pessoas que nasceram com profundas limitações. Tem gente que nasceu com problemas, às vezes, até na inteligência. Tem gente que nasceu e não pode enxergar. Tem gente que nasceu e não tem um braço, não tem uma perna. Tem gente que nasceu com muitas dificuldades. Você já parou para pensar que você nasceu com um corpo perfeito? Que você nasceu, por mais que a sua beleza você não seja super bonito, né? Aquela beleza de novela, mas você é bonito, você é bonita, né? Nasceu com tudo aí no lugar. Ouvidinho, nariz, olhinho, mãozinha, perninha, tudo no lugar. Cabecinha para pensar, né? Tudo no lugar. Você não traz nenhuma deformação, nenhuma limitação. Você consegue falar, ouvir, enxergar, faz tudo com seu corpinho. Você pode até não ter todo o dinheiro que você gostaria de ter. Você pode até não morar numa casa enorme. Você pode até não ter o carro do ano. Você pode até não ter a roupa da moda. Pode até não viajar, né? Às vezes a gente quer viajar e não tem dinheiro para viajar. Às vezes não tem dinheiro nem para ter carro, nem para andar de ônibus. Pode ser que a gente tenha várias limitações. Mas você já parou para pensar que tem gente que não tem nem um prato de comida? E que às vezes a mamãe e o papai, mesmo com muitas dificuldades, ele às vezes ganha uma cesta básica, né? Tem muita criança lá da Casa do Caminho que mesmo com muita dificuldade, a mamãe consegue uma cesta básica, consegue uma latinha de leite e consegue lá de algum jeitinho botar uma comidinha no prato da gente. Aí é aquela vizinha que também tem dificuldade, mas ela consegue dividir com a mamãe o pouquinho que ela tem. E que tem gente que não tem nada disso, que mora na rua. Por mais que a minha casa é pequenininha, eu tenho casa. E que tem gente que mora na rua. Então, se eu for olhar para o lado, vai ter alguém que está sempre pior do que eu. Eu posso reclamar do papai e da mamãe, que às vezes brigam, que às vezes passam por problemas, às vezes a minha família é complicada, eu brigo com meu irmão, mas tem gente que não tem irmão para brigar, tem gente que não tem papai, tem gente que não tem mamãe e queria ter papai e mamãe para brigar. Então, por mais difícil, por mais complicada que as coisas sejam, nós sempre temos que olhar com um olhar positivo. Porque aquelas pessoas, aquelas situações, por mais difíceis que são as coisas que a gente precisa na vida para aprender. Então, às vezes, a gente tem aquele irmão que a gente briga muito, mas aquele é o melhor irmão para mim.
É aquele irmão que eu preciso. E eu sou o irmão que ele precisa. Porque tem gente que não tem irmão para brigar. É claro que a gente tem que aprender a conviver bem. Mas já pensou você não ter uma casinha para morar? Você não ter nem um pãozinho velho para comer? Tem gente que não tem comida. Tem gente que mora na rua e que não pode nem ter um colchão, porque na rua você não pode guardar um colchão, porque você fica andando de um lugar para o outro. E aí onde você vai guardar as coisas? Não pode, porque você fica mudando toda hora. Então olha só, quantas coisas na vida nós temos que ser gratos. Às vezes a gente reclama do nosso cabelo. E o careca que queria ter cabelo? Já pensaram nisso? Às vezes a gente reclama do nosso olhinho, que é tortinho. Mas a gente enxerga. Já pensou naquele que não tem olhinho? Então, a gente tem que ter sempre um olhar positivo. A gente não pode ficar gastando tempo e às vezes a gente é mal-humorado e a gente só reclama. A tia Andréia vai ensinar para vocês o exercício da gratidão. Todos os dias a gente deve fazer um exercício da gratidão. Vocês têm que se acostumar, e isso para a tia Andréia também, para a tia Paulinha, para a tia Juju, para o tio Yuri, para a tia Monique. Para todos os evangelizadores, a gente vai fazer o exercício da gratidão. Todo dia, antes da gente dormir, depois ou antes da prece, a gente vai pensar em 3 coisas. 3 coisas, todos os dias a gente vai fazer esse exercício, que nós somos gratos. Então, a gente vai pensar lá. Terminou o dia. Aí a gente vai acalmar nossa mente e pensar assim: o que eu sou grato hoje? Aí eu vou pensar: eu sou grato porque hoje eu consegui ficar sem reclamar. Aí eu vou ser grato a primeira coisa que vier na minha cabeça. Aí depois eu vou lá pensar. Aí cada um vai ser grato a alguma coisa, tá? Isso vai ser um exercício todos os dias. Eu sou grato porque eu tenho uma caminha para eu dormir. Eu sou grato porque eu tenho ainda minha mamãe perto de mim. E todo dia a gente vai fazer um exercício e marcar no nosso caderninho 3 coisas que eu sou grata. Por que a gente vai fazer isso? Porque nós não temos o hábito, a gente não costuma agradecer tanto, sabiam? Que a gente não costuma agradecer tanto? A gente ganha demais de Deus as coisas. A primeira coisa que a gente ganhou de Deus foi a vida. E quando a gente ganha a vida, a gente ganha o corpinho de Deus. E a gente já vem reclamando, olha só como é que a gente é. E a gente tem que agradecer. O tempo todo nós temos que agradecer. Só que a gente aprendeu a ser tão reclamão que agora a gente vai fazer o exercício da gratidão. Porque a gente se habitua a reclamar. Então agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer o exercício da gratidão. A gente vai fazer todo dia, escrever 3 palavras do que a gente é grato. Combinado? Então, um jeito da gente ser grato, da gente mostrar a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, é a gente orar. Porque olha só a figura que está mostrando pra gente aí, essa menininha bonitinha, né? Orar é banhar-se de claridade, porque ele abre os nossos pensamentos. Quando a gente ora, a gente lembra de Jesus, a gente lembra dos amiguinhos espirituais e a gente consegue se ligar
e pensar em tudo que tem de bom na vida. Aí a gente esquece que a gente só reclama, aí a gente esquece só o que tem de ruim, né? A gente esquece e aí a gente começa a pensar também nas bobagens que a gente faz, não é mesmo? Vocês que às vezes vão lá no passe do Dr. Herman, muitas vezes quando vão lá no passe, que o Dr. Herman pergunta, vocês conseguem lá na hora que vocês entram na salinha, lembrar que vocês às vezes não se comportaram, mas quando estão fazendo besteira, às vezes não lembram. E aí quando entram lá, que é um lugar que a gente está mais ou menos como se estivesse em oração, a gente consegue aí acalmar a nossa cabecinha e a gente lembra que está fazendo besteira. Então é importante a gente estar nesse momento orando para a gente lembrar que precisa agradecer, que a gente precisa estar em contato com Deus, e é quando a gente está orando que a gente lembra que a gente ainda é muito pequenininho, que a gente ainda tem muito que aprender, né? A gente ainda tem que ser muito grato a Deus, a tudo que Ele dá pra gente, a tudo que Ele nos proporciona. Se a gente for olhar aí, olha, a gente tem a natureza, a gente tem o mar, a gente tem os rios, a gente tem a comida que Deus coloca no prato da gente, não é mesmo? Quanta coisa bonita que Deus deu pra gente, não é? E a gente lembra de agradecer? A gente pensa que a gente tem aguinha que cai na torneira. Alguém já parou para pensar que foi Deus que criou o mar, que foi Deus que criou o rio e que graças às águas dos rios a gente tem aguinha na torneira? A gente já parou para pensar e agradecer a Deus que é graças à inteligência que Ele nos deu que a gente pôde criar tanta coisa nesse mundo? Já paramos para pensar nisso? Olha quanta coisa bonita que Deus deu para a gente. Então a gente tem que mostrar para Deus, né? O quanto Ele fez e faz por todos nós. Quantas coisas belas Ele cria para nós e continua nos proporcionando aí na vida. Então, aqui a gente vai contar a historinha para vocês agora do amor com amor se paga. Então esse menino aqui, o Renato, todos os dias da janela dele, ele via o Juquinha passar pela estrada com um cesto de verduras que ele ia vender lá na cidade. Um dia, o Renato falou com a mãe dele: "Posso dar um par de sandálias para o Juquinha? Ele anda sempre descalço e ao meio-dia, quando volta da cidade, a terra da estrada está muito quente e deve queimar os pés." A mãe falou: "Pode sim, Renato. Você já ganhou 2 pares novos de sandália. Dê a outra para ele." Naquele mesmo dia, o Renato, muito feliz da vida, foi dar o par de sandália lá para o Juquinha, todo feliz e contente. E óbvio que o Juquinha, muito feliz, também recebeu as sandálias da mão do Renato. Algum tempo depois, em uma manhã chuvosa, Renato levava uma encomenda numa carroça puxada a burro. Ele ia por um caminho bem estreito, quando de repente apareceu uma cobra bem grande e atravessou na frente do animal. E óbvio que o animal se assustou. A carroça, descontrolada, bateu numa árvore e a roda se soltou. Parece que o eixo partiu. E agora? Pensou Renato aflitivo e olhava o mato com medo da cobra voltar. Sem saber o que fazer para tirar a carroça dali, ele ficou ali escondidinho atrás da árvore. De repente, Renato ouviu um assovio. Era Juquinha, que se aproximava voltando para casa. Juquinha examinou a carroça, correu até em casa e trouxe algumas ferramentas.
Com cuidado, o menino consertou a carroça. Em pouco tempo, a carroça estava pronta. Assim que a carroça foi consertada, Renato agradeceu muito a Juquinha pela ajuda. Finalizando, os amigos se abraçaram e cada um seguiu seu caminho. Conclusão, meus amigos, minhas crianças amadas, amor com amor se paga. Então, olha só, olha que maravilha essa historinha. O Renato se preocupou, né, lá da janela dele, que o nosso Juquinha caminhava todos os dias para a cidade com a sua cestinha, descalço. Ele viu, ficou muito mexido com aquilo. O que ele fez? Eu tenho um par de sandálias aqui, de chinelinho aqui, vou dar para o Juquinha. Perguntou para a mãe dele falou, isso mesmo, Renato, vá lá e dê o seu chinelo para o Juquinha. Ele foi e deu para o Juquinha o chinelo. Claro que ele não deu esperando nada em troca, ele realmente pensou no Juquinha, porque o pé dele ia ficar todo queimado. Ele pensou na situação, ele se condoeu, ele ficou ali preocupado com o Juquinha. Mal sabia ele que dias depois ele ia viver aquela situação. E olha só, dias depois ele vem a ter o problema com a carroça e quem aparece para ajudar o Renato? O Juquinha. Então, amor com amor se paga. Quando a gente está aberto a ajudar o outro, quando a gente está sempre pronto a servir, a gente sempre vai ser auxiliado de volta. Porque o nosso coração, ele está aberto a ajudar, ele está aberto a auxiliar. E aí, quando a gente dá amor, a gente só recebe amor, meus queridos, né? É sempre assim. Tem uma outra historinha na evangelização que a gente conta sempre também, que é a historinha do chuchu. A própria que cada vez que você pegava o chuchu, parecia que o chuchu se multiplicava. A própria historinha da quinta-feira, que é a historinha da multiplicação do peixe e do pão, né? A pessoa ia lá, pegava a cestinha do peixe e do pão, quanto mais se servia, parece que mais se multiplicava o peixe e o pão. O que era isso? Né? O que é isso? É justamente o outro se importando com o próximo. Então, quando a gente dá o melhor de nós para o outro, a gente está se importando com o nosso amigo, a gente está se importando com a mamãe, a gente está se importando com o amiguinho, a gente está se importando com o nosso irmãozinho, com a nossa irmãzinha, a gente vai estar sempre recebendo de volta. A gente não deve esperar, mas com certeza a gente sempre recebe o que de melhor a gente dá para o outro, né? A gente tem várias histórias que isso acontece, mas a gente não tem tempo aqui para trazer todas para vocês. Dessa forma, meus amores, a gente compreende que a vida ela é feita de muitas bênçãos, né? De muita oportunidade de aprendizado. Tudo ao redor é aquilo que Deus provê para melhor, para a gente aproveitar a oportunidade que Ele deu aqui para a gente na vida de aprendizado, sempre, né? Afinal de contas, a gente só tem aquilo que a gente precisa, que a gente necessita. O que a gente não necessita, a gente não vai ter. A gente precisa, como diz aqui, Jesus, o homem luz, fez da sua vida dedicada gratidão. E tem uma passagem muito linda de Jesus, apesar de vocês serem pequenininhos, mas vocês vão entender, porque Jesus, no momento em que ele sabe que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto na cruz, ele faz a última refeição com os apóstolos. E na última refeição com os apóstolos, ele agradece a Deus.
Ele agradece a Deus a oportunidade de ter estado aqui na Terra, podendo ensinar a todos que aqui estiveram com ele as lições do Pai. Ele agradece a oportunidade do corpo que aqui ele recebeu, para viver essa oportunidade de aprendizado aqui que ele teve com todos nós, podendo ensinar as pessoas que passaram aqui com ele, né? Podendo fazer aquela última refeição com seus amigos. Ele é grato a Deus naquele momento, então ele dá ali uma última lição para todos nós. Ele não pensa ali em sofrimento, ele está ali ensinando para a gente a ser grato a Deus, até num momento em que nós só iríamos ver aquilo como um momento de dor, né? Então Jesus está mostrando para a gente que nós temos que ser gratos no momento em que estamos felizes e no momento que estamos até passando pelas nossas dores. Então, vamos lá fechar aqui a nossa lição de hoje. Então, gratidão pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor, perdão, misericórdia e a compaixão. Então, Jesus foi esse querido irmão que veio dar tantas lições para a gente, ensinando a gente a ser muito grato. Então, que a gente aprenda a reclamar menos e agradecer mais. Porque agradecendo, a gente desperta em nós sempre coisas positivas, sempre coisas belas, né? E a gente vai liberando da gente o que há de melhor em cada um de nós. E vocês ainda não sabem, porque vocês ainda são pequenininhos, mas a ciência já está estudando que a gente libera um hormônio chamado serotonina, e a dopamina, que é um hormônio da felicidade. Olha só, o hormônio da felicidade. Vocês querem ser felizes? Sejam gratos. É a mesma coisa que você tomasse aí os remedinhos para serem felizes. Então, basta ser grato. Sejamos gratos, tá bom? Então, vamos encerrar aqui fazendo a nossa prece. Não deixem de ver os desenhos que a gente vai colocar também no nosso YouTube e no nosso Facebook para as crianças menores, tá? Para vocês poderem complementar a nossa aulinha. Então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade de aqui estarmos estudando mais uma vez sobre um tema tão importante. Ingratos já somos. Que o Senhor nos ajude a sermos menos reclamões e agradecermos, Senhor, tudo que nos é dado. A dor, o sofrimento, a alegria. E aprendamos com tudo que nos é oferecido. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Sheila, em nome de Meimei, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus.